E aí, meu povo, aqui é o Israel Branco, do audiofílico.com, e nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre formas de transdução em microfones, ou seja, o que são microfones condensadores e o que são microfones dinâmicos. Essas não são as duas únicas formas de transdução, as duas únicas formas de você ter microfones, mas são as formas mais usadas hoje em dia. Ninguém usa outro tipo de forma, para falar a verdade, a não ser para alguma experimentação, certo? O microfone dinâmico, ele é um microfone que ele não precisa de uma energia elétrica, uma fonte de energia elétrica externa para funcionar, mas ele basicamente funciona com um campo magnético. E ele basicamente tem uma bobina que se move em cima de um campo elétrico. Essa bobina é feita de cobre e ela está colada em uma membrana de plástico muito fininha. Essa membrana de plástico mexe, a bobina mexe e faz uma alteração no campo magnético desse ímã que ela está em cima. E aí basicamente o sinal é gerado muito baixinho, muito pequeno, precisa ser muito bem pré-amplificado, mas é um sinal simples de ser utilizado e é um microfone relativamente barato de ser produzido. Ao mesmo tempo que ele é barato, ele também é um pouco mais impreciso e ele também tem um problema muito grande de tamanho. Ele não pode ser um microfone muito pequeno. Então essas são as características básicas de um microfone chamado eletrodinâmico, ou popularmente chamado somente de dinâmico. E lembrando que nem todo microfone dinâmico é assim. Você tem lapelas que são dinâmicos, apesar de ser um tanto incomum. Você tem microfones de largo diafragma que são dinâmicos também, apesar também de serem mais incomuns. Mas basicamente, o microfone dinâmico é aquele microfone que consegue funcionar com muita facilidade, com o padrão TRS, mesmo padrão P10, P2, né? Que é um assunto de conectores que vamos falar num próximo vídeo. Já o microfone eletrostático, também chamado de condensador, ele age a partir de uma condensação e de uma expansão de um campo elétrico. Então ele basicamente tem um diafragma, onde você tem uma parte que é fixa e uma parte que é móvel. Essas duas partes vão receber uma carga elétrica e a parte móvel, quando você fala ou quando recebe algum som, ela vai mexer um pouco e se aproximar da outra parte que está fixa. Esse campo elétrico vai ter uma variação a partir daí, e essa variação vai ser captada e vai ser enviada para o cabo e daí para o amplificador e para o gravador. Como ele tem essa característica que permite que você molde muito bem esse microfone microscopicamente falando, ele acaba sendo mais preciso do que o microfone dinâmico, mas ao mesmo tempo, em geral, ele é menos resistente que o microfone dinâmico e também é muito comum ele ser bastante mais caro do que o microfone dinâmico. Além disso, também temos a questão do conector no microfone condensador, porque o microfone dinâmico, muitas vezes a gente vê ele sendo utilizado com um conector P10, né? E o conector P10, ele não passa energia phantom, que normalmente é a fonte de energia que vem do gravador, do mixer ou da mesa de som para alimentar o microfone condensador. E aí o cabo que conduz isso é o cabo que tem um conector XLR, porque aí o conector XLR conduz de fato a energia phantom. Então muita gente conecta o microfone condensador numa mesa, liga o phantom e ele não funciona. E não funciona por quê? Porque está se usando conector P10 ou conector P2, o que for. Saiba disso, o phantom só passa se for via XLR. Agora, o microfone condensador pode vir também com uma pilha, algum espaço para pilha, ou pode ter alguma fonte de energia direta, né? Alguns lapelas não vão usar, no caso, o phantom. Só que o microfone condensador normalmente vai usar a energia phantom, né? Que normalmente vem em 48 volts, mas também pode vir em 24 volts ou 12 volts. Então, basicamente, é essa a diferença. Não existe como falar assim qual é o melhor dos dois, porque depende da situação. Por exemplo, em um palco ou em uma situação onde seja um lugar muito frio, talvez o de microfone dinâmico seja mais adequado. Mas em um estúdio ou em um canto mais controlado, talvez o microfone condensador seja o mais indicado. De qualquer forma, é sempre bom analisar caso a caso, microfone a microfone, orçamento a orçamento. Leiam um texto no audiofílico.com para terem mais informações. E se tiverem algumas perguntas, deixem nos comentários. A gente se vê por aí e até a próxima.